Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje vou falar da mitologia grega. Continuação, vou falar um pouco daquela aula que eu dei sobre Hércules, tá? E a continuação, tá? Vocês viram que ele teve que fazer 12 trabalhos. Então hoje eu vou falar dos 3 primeiros trabalhos, que foram muito importantes e significativos na história de Hércules, tá? Então o título é O Castigo de Hércules exigido pelo Oráculo de Delfos. Na última aula, vocês viram, né, que quem era Hércules? Era um semideus, filho de Zeus e da mortal Alquimena, que era casada com Anfitrião. E ele, disfarçado de marido, o Zeus, né, passa 3 noites com ela, enquanto Anfitrião, o marido, está na guerra. Depois, né, também contei da perseguição de Hera, a esposa de Zeus, em relação a Hércules, né? Desde o nascimento até no berço, e depois o enlouqueceu e ela acabou matando a mulher e os filhos, ficando vagando, infeliz e cheio de remorso. Até que Zeus o encontrou e mandou ao oráculo. Indo ao oráculo, ficou de fazer os 12 trabalhos a mando de Euristeu, para que ficasse livre de sua culpa. Euristeu era rei de Micenas. Hoje falarei, como eu disse, dos 3 primeiros trabalhos que ele foi obrigado a fazer, para se limpar, né? Mas antes falarei do oráculo de Delfos, onde ele foi se orientar. O oráculo de Delfos era dedicado ao deus Apolo, tá? O oráculo de Delfos fica em Delfos, na Grécia, atualmente uma moderna cidade muito visitada por conta de um sítio arqueológico no local do oráculo. Esse local hoje é declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Em épocas antigas, Delfos era o local dos Jogos Píticos e do famoso oráculo de Delfos. Que eram os Jogos Píticos? Todo mundo sabe dos Jogos Olímpicos, mas esses eram os Jogos Píticos também, de 4 em 4 anos que aconteciam. O nome vem de Piton, a cobra que perseguiu a mãe de Apolo, né? Quando ela queria dar à luz, né? Apolo e Artemis. Ninguém dava guarida para ela dar à luz. E ainda por cima estava sendo perseguida pela Piton, pela serpente Piton, e a serpente foi morta depois por Apolo. Então, os Jogos Píticos vêm dessa cobra Piton, e as sacerdotisas desse templo também receberam o nome de Pitonisas, sabe? Que vem de Piton, as sacerdotisas do templo de Apolo, tá? Os Jogos Píticos começaram no século 6 a.C. E ao contrário dos Jogos Olímpicos, em Olímpia, também incorporaram competições de música e poesia. Depois é que vieram as competições atléticas. Então existiam vários jogos, mas não só os olímpicos. Os olímpicos eram dedicados a Zeus e os Jogos Píticos eram dedicados ao deus Apolo. No Monte Parnaso, onde eram realizados os Jogos Píticos, também existia um teatro, que para atingi-lo tinha que se subir 500 degraus. Quem instituiu em Delfos os Jogos Píticos, em honra a Apolo, conta-se que foi Diomedes, quando voltou da guerra de Troia. Ele foi lutar ao lado dos gregos na guerra de Troia, tá? Bom, agora eu vou falar do primeiro trabalho de Hércules, que foi matar o leão de Nemeia. Nemeia fica na Argólida, região da Grécia. Esse leão aterrorizava aquela região e precisava ser morto, mas nenhum mortal conseguia matá-lo, porque sua pele, o couro, era impenetrável. Todos que tentavam com lanças e flechas acabavam sendo devorados. Além disso, o rugido que ele fazia aterrorizava, todo mundo saía correndo. Então, foi esse o primeiro trabalho que Hércules recebeu do templo, tá? Bom, esse leão precisava ter um fim, porque devastava aquela região toda. Esse leão, além do rugido que assustava, a região estava toda devastada. No início do seu trabalho, do seu primeiro trabalho, Hércules tentou atingi-lo com suas flechas, mas inutilmente, como todos faziam. Então, ele, como era muito forte, era um semideus, com a sua clava deu um fortíssimo golpe na cabeça do leão, que caiu desacordado. Então, depois, com sua força, o Hércules estrangulou.
E acabou o leão de Nemeia. Mas o primeiro trabalho de Hércules, nesse primeiro trabalho, Hércules extraiu o couro desse leão e começou a usá-lo como um manto protetor. E também pegou a cabeça do leão e passou a usá-la como um elmo, um capacete. Então, a figura de Hércules, desde o primeiro trabalho, é com aquele manto, que era o manto do leão de Nemeia, que era o couro do leão de Nemeia, e o elmo, que é a cabeça desse leão. Mas quem era esse leão? Quem eram seus pais? Segundo a mitologia, era Tifão. Tifão, que era filho de Gaia e Tártaro, os deuses primordiais. Tifão, quando ficou adulto, casou com Equidna, dando à luz vários monstros, como o leão de Nemeia e a Hidra de Lerna. Também deram origem a outros monstros, mas eu só vou falar do leão de Nemeia, que foi o primeiro trabalho de Hércules, e a Hidra de Lerna, que vai ser o segundo trabalho. Então, Tifão e Equidna, dois monstros gigantes. Equidna, em grego, quer dizer víbora. Esses dois gigantes deram origem a vários monstros na mitologia grega. Principalmente o leão de Nemeia e a Hidra de Lerna, que eu vou falar agora a história. Bom, e ainda tem outra história. Tifão, que era o gigante, né? Pai lá da Hidra e do leão, segundo os gregos, era ele que mandava os ventos ferozes e violentos que devastavam as regiões, tá? Bom, então agora eu vou falar do segundo trabalho de Hércules, matar a Hidra de Lerna, quer dizer, irmã do leão de Nemeia. Bom, também filha de Tifão e Equidna. Tá? A Hidra de Lerna habitava um pântano junto ao lago de Lerna, também na Argólida, na Grécia, na mesma região. Tinha um corpo de dragão e várias cabeças de serpentes. E cada cabeça, quando tentavam cortá-la, nasciam duas, segundo a lenda. A Hidra era tão venenosa que não precisava nem atacá-la. Ela matava quem se aproximasse dela com seu hálito venenoso. E depois que as vítimas morriam com aquele hálito horroroso, ela comia as vítimas, se alimentava das vítimas, tá? Inicialmente, Hércules tentou esmagar as cabeças, né, de serpentes da Hidra, mas também não conseguiu, como ninguém conseguiu. Mas depois ele viu que não ia conseguir, que eram muitas cabeças, e cada cabeça que ele esmagava e cortava nasciam duas. Então ele pediu ajuda a seu sobrinho Iolau, porque quando ele cortasse a cabeça, ele fosse com tição e queimasse a cicatriz. Aí não nasceria outra. Então, ele queimou assim, cortou assim, cabeça por cabeça. E a última cabeça foi esmagada com uma enorme pedra e enterrada. Só que esse trabalho não foi válido, porque ele não fez sozinho. E os trabalhos de Hércules ele tinha que fazer sozinho. Ele chamou a ajuda do seu sobrinho Iolau. Então, eram 10 trabalhos. A partir daí viraram 12 trabalhos. Quase ninguém fala nisso, mas é verdade. Ele foi incumbido pelo oráculo de Delfos a fazer 10 trabalhos. Oráculo de Delfos através de Euristeu. Mas como ele no segundo trabalho não fez sozinho, ficou inválido. Então, a partir daí, teve que fazer mais 2. Então, no total, 12 trabalhos. Segundo ainda a mitologia, a Hidra de Lerna foi criada por Hera para matar Hércules. Ela até mandou um enorme caranguejo quando viu que Hércules iria matá-la, mas não adiantou, porque Hércules, naquela força toda, pisou e matou o caranguejo. Isso é só uma parte. Bom, aconselhado por Atena, Hércules, após matar a Hidra, aproveitou para banhar suas flechas no sangue do monstro para torná-las venenosas para sempre. Então, as flechas, já falei para vocês na outra aula, que eram venenosas pelo sangue da Hidra de Lerna. Mas lembram da Djanira e Hércules?
atravessando um grande lago ou rio, Djanira era esposa de Hércules, com suas flechas, Hércules matou o centauro Nesso que tentava violentar sua esposa, Djanira, lembram? E lembram do sangue que Djanira guardou, aconselhado por Nessos, para usá-lo, para que Hércules lhe fosse fiel para sempre? Era o sangue envenenado dessa hidra, que já corria em suas veias, depois de ser atingido pelas flechas de Hércules. Isso vocês viram o que aconteceu. Ela colocou nas roupas de Hércules e ele sofreu terrivelmente por causa daquele sangue que a Djanira colocou nas suas roupas. Ele acabou indo para o Olimpo. Essa história está lá na outra aula. Bom, para finalizar, falarei do terceiro trabalho. É rapidinho esse terceiro trabalho. Capturar a corça de Cerineia, que tinha chifres de ouro e pés de bronze. Ela tinha sido uma ninfa chamada Taigete, que, perseguida por Zeus, essa ninfa estava sempre perseguida por Zeus, então Artemis a transformou nessa corça, nesse magnífico animal, chifres de ouro e pés de bronze. E depois de muita perseguição, tá, levou-a a Euristeu, porque Zeus continuava a perseguindo. Então ela levou a Euristeu. No caminho, Artemis e Apolo queriam que a entregasse para eles, mas ele explicou, o Hércules explicou, eu tenho que levar a Euristeu, porque se eu não levar a Euristeu, esse trabalho não vai valer. Esse é o meu terceiro trabalho. Depois que eu mostrar a Euristeu, pode ser que ele dê para vocês a corça, porque a corça era uma ninfa, já falei, que foi transformada para que Zeus não andasse atrás dela. E Artemis queria de volta para ela, porque era uma ninfa de Artemis. Mas aí ele falou, tem que completar esse trabalho. Então, Artemis e Apolo deixaram ele entregar a corça a Euristeu, tá? Consentiram com a condição que ele pedisse a Euristeu para devolverem essa corça para eles, para Artemis e para Apolo. E assim aconteceu. Então, os 3 primeiros trabalhos estão completos. Hoje a aula foi curtinha. Beijos!